Olá, tudo bem? Estamos começando o Lins em Pauta e hoje está aqui ao meu lado o professor, historiador e mestre em História Social, Lucas Fernandes de Paula. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Câmara e conte pra gente sobre esse trabalho que foi realizado e agora o lançamento. Obrigado, Patrícia. É isso aí. A gente gravou, produziu um documentário de curta-metragem que se chama A História da Coleção Kiju Sakai. Temos o incentivo da Prefeitura Municipal de Lins, uma realização da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, e com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Lins. É um filme que vai mostrar ambientes arqueológicos que foi tema de pesquisa e estudo a campo de um japonês chamado Kiju Sakai e que nos anos 30 e 40 escavou uma grande quantidade de materiais e que se encontram no Museu Histórico Arqueológico de Lins. No documentário nós mostramos os dois pontos principais, que são o Jipovura, que é o bairro, inclusive, onde se encontra a primeira colônia japonesa da história do Brasil, que é um local que está em ruínas por conta de uma inundação, de uma tragédia que houve décadas passadas lá, que é a tragédia do Valo Grande, e também no município de Pedro de Toledo, onde também foi a resolução de uma querela histórica, em que ainda se indagava muito naquela época se os túmulos chamados sambaquis, se eles eram artificiais ou se eles eram naturais, se eles eram conchas que eram trazidas do mar. E a resolução se deu com a escala geológica, que é aquela altitude do Médio Ribeira. Seria impossível o mar ter chegado até ali. Então é fascinante observar que aquela quantidade de conchas que foram acumuladas pelos indígenas há milhares de anos, né, varia aí entre 1.000 e 14.000 anos, né, esses inclusive de São Paulo são os mais antigos, embora eles estejam presentes na costa toda, não só do Brasil, mas é uma cultura também do Oceano Pacífico, tem até no Oceano Atlântico, para o lado ali da África, da Europa. Como você conseguiu resumir isso no documentário? Como testemunhos, depoimentos, imagens? A gente conta um pouco a história dessa coleção, né, de onde ela foi reunida por vários pesquisadores, né, o Kiju Sakai, ele herdou ela do Ricardo Krohn, que era um alemão, o Albert Lofgren, que era um sueco. Ele trabalhou com o Hermann von Hering, que foi um grande estudioso também. Caio Del Rio Garcia, que também foi importante. E ele também acumulou muitos materiais junto também aos colonos japoneses. Depois essa coleção foi do IB, USP, onde existia o primeiro curso de arqueologia do qual ele fez parte, né? Ele foi o primeiro arqueólogo profissional, ele foi o chefe, né, do Instituto Kurihara, que era quem recebia os recursos do Japão nessa parceria com a USP. Com o advento da Segunda Guerra, ele escondeu a coleção em vários locais. Então eu tenho um texto contando, uma narração contando. E aí, então, eu vou até os locais. São mais de 90 sítios arqueológicos, alguns catalogados, outros não, outros ainda... Você esteve nesses locais? Em todos, né? E aqui em Promissão, aqui em Getulina, também tem uma relação cultural muito interessante da etnia Caigangue, que talvez seja da mesma família do povo de Sambaqui, que é um povo misterioso. Os Tupi-Guaranis também herdaram essa tradição quando chegaram mais recentemente. E como que surgiu, brotou em você o desejo, entre tantos assuntos da história, trabalhar com esse tema, com a história do Kiju Sakai? Olha, minha formação é história. Eu sempre gostei do tema, né, da pré-história, de imaginar como que os temas básicos, né, como ocorreu o povoamento da América, quais foram as formas, quais foram, né, os caminhos, quais foram as etnias, né, que povoaram o Brasil também, né.
Então, eu acho que o tema da pré-história ele é muito importante e o tema antigo também, né? Porque você tem você tem várias histórias de civilizações clássicas que eu adoro também, como Grécia, Roma, Egito, China, né? E até mesmo na América nós temos civilizações pré-andinas, né? Pré-incas, né? Aliás. E aí a gente tem o Brasil, uma história ainda por se revelar, né? Para o mundo é uma história muito interessante. Eu acho que vale a pena que as pessoas possam acompanhar, ter as informações e conhecer mais. O lançamento vai ser quando? O lançamento vai ocorrer, a estreia, né, do documentário presencialmente no Museu Histórico Arqueológico de Lins, e eu aproveito para convidar todos, né, toda a população para prestigiar. Teremos também uma exposição com vários profissionais que estão envolvidos com a pesquisa. É um grupo independente ligado ao Instituto de Histórias, o Instituto de Pesquisas Históricas e Arqueológicas Independente do Brasil, que é um braço do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, que por sua vez é do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E temos vários profissionais envolvidos, né, vários youtubers, doutores em arqueologia, em história, e também museólogos, e aí tudo isso vai estar lá registrado na forma também de fotografias, e teremos uma pequena exposição de alguns achados que eu realizei nesses locais também, muitos que se encontram nesse livro do Kiju Sakai, que é uma raridade também. Então a gente vai poder expor alguns artefatos, né, e bater um papo, né, passar uma tarde gostosa no museu. Quem quiser está convidado para conhecer mais a nossa história, a nossa cultura. O professor Lucas esteve aqui na Câmara, participou da Tribuna Livre, conversou com os vereadores sobre o assunto, abordou e explicou como foi realizado todo esse processo do curta-metragem. E agora, retornando aqui aos estúdios da TV Câmara, deixa esse convite para toda a população. O lançamento do curta-metragem A História da Coleção Kiju Sakai será no próximo dia 25, a partir das 14 horas, no Museu de Lins. O Museu de Lins, que fica localizado na Rua Aureliano Rezende de Andrade, número 100. O professor Lucas Fernandes e toda a equipe vai estar presente, recebendo as pessoas. Fiquei sabendo que vai ter um delicioso café, um momento de uma roda de conversa. E quem são as pessoas que poderão estar lá? Alunos, população, apaixonados pela história como você? Sim, é para todas as idades, para quem se interessa, né? Eu acho que o hábito de ir ao museu deveria ser mais cultivado. Tem muita gente que não sabe nem que Lins tem um museu, né? Que bom que você falou o endereço, para que... E não é só em Lins, não. Em muitas cidades por onde eu passei, as pessoas não sabiam. Em Santos, em São Paulo, onde era o museu que estava ali ao lado delas, elas estão ali trabalhando a vida inteira ali e não sabem, né? E a gente deveria frequentar museus da mesma maneira que a gente frequenta shopping ou que a gente frequenta mercado, sabe? Eu penso que a gente... até porque é uma coisa agradável, né? São momentos que a gente tira de inspiração, de reflexão, de aprendizagem. E a gente sempre sai enriquecido dessas experiências. Então, vale a pena. Quem não tem o hábito, vá ao museu. Lucas, eu gostaria de parabenizar pelo seu trabalho e dizer que é importante que se resgate a história. Nós sabemos que a cidade de Lins tem uma tradição de famílias que mantém a cultura japonesa, e assim como o Kiju Sakai, ter esse documentário preparado, todo organizado para que as pessoas tenham acesso a essa informação de maneira fácil, de uma linguagem que todos possam entender. É um trabalho que merece o apoio da Câmara Municipal de Lins, e por isso você pode contar sempre com a TV Câmara. Muito obrigado, Patrícia, e obrigado a todos os espectadores do programa. Agora aqui comigo, Eduardo Teixeira Alves, que foi assistente de produção desse projeto muito importante, relevante, que fica registrado na história de Lins, né? Fale pra gente como você se envolveu nesse projeto e sobre a importância dele para a comunidade. Eu morei 11 anos em Matsumoto, no Japão, e assim, é de suma importância ressaltar esse pessoal que veio para essa época, no Kasatomaru, uma época difícil, que desbravaram nossa região, e depois teve esse infortúnio da guerra, que foi assim, aprendido algumas coisas, então foram um pouco meio que deixado de lado, depois com o fim da guerra retornou, mas nem sempre com a mesma
E assim, e a história, na verdade, não é sobre a imigração, é sobre o que foi descoberto através deles, que foram os primeiros remanescentes que desbravaram nossa região. Até em Promissão tinha um tori, né, assim, eles tentaram conservar ao máximo, né? Como eu vi que assim, a nossa antropologia, a arqueologia era muito carente, eu falei, nossa, uma relevância dessa importância, passar para nossas crianças, para nossa saber da nossa história, um rumo que a gente tem que tomar, ou talvez um reparo de certa forma, né? E assim, é riquíssimo, né, o material, são datados assim, muito antigas, né, de 2.000 anos, 3.000 anos, coisas que a gente não tem uma perspectiva. E trazer isso à tona, eu achei de uma importante, sim. Hã? Sim, assim. Deixa esse spoiler pro pessoal que vai estar lá no lançamento. Sim. Está interessante, quem gosta, sim, vale a pena estar lá, sim, no sábado para ver em primeira mão. Principalmente sobre os sambaquis, né, que são montículos, né, que eram enterrados os povos mais antigos da nossa região. Então, assim, esses sambaquis, a gente ter essa visão e ter saber o que acontece, como que foi feito, é ótimo, né? Quem fez parte da equipe? Quantas pessoas? Como foi feita a produção do trabalho? Sim, o proponente dessa lei, Paulo Gustavo, no caso, é o Lucas de Paula, e eu como assistente de pesquisa, e o Bruno Giordani, nosso editor, que também está fazendo um ótimo trabalho com a edição, que colocou... Verão no sábado, esse trabalho, mas a ficha técnica é o Lucas Fernandes de Paula, Bruno Giordani e Eduardo Teixeira Alves. E para quem vai estar lá em primeira mão, depois do lançamento, o documentário será exibido na grade da TV Câmara, no nosso canal 36.3. Você pode assistir e acompanhar o trabalho de vocês, que vai estar lá. Deixa esse convite para a população. Sim, eu já acompanho, eu venho pegando nessa tecla dessa TV Câmara, que é ótima, né? Que outros projetos também, no caso, Trilhando o Passado Feminino, que foi, sempre assisto, né? Sempre vejo, assim, ontem, reunião da Lesp, assim, eu sempre gosto, eu peço encarecido à população que veja esse canal com carinho, porque é uma história da nossa cidade, é o nosso, sim, povo que está sendo mostrado ali. E assim, sábado vai ser ótimo a gente fazer, depois passar, porque o pessoal vai ter esse contato e vai saber do que a gente está falando. Isso. E eu já deixo aqui o meu convite a você para que retorne. Muito obrigado. Para contar para a gente, para dar um feedback de, sim, como foi o lançamento, que eu estou curiosa em assistir, acho que é muito interessante. Sim. E esse trabalho que é feito por historiadores, por pessoas que gostam da história, que gostam da pesquisa, trazem para a gente um material pronto. Sim. Porque é muito trabalho você conseguir reunir. Quando a gente vê pronto, você olha lá, meia hora de, sim, documentário, não sabe quanto tempo de pesquisa, de dedicação, isso, e de trabalho que foi feito para que aquilo se concretizasse. Então, sim, vocês têm o espaço aberto da Câmara, o espaço da TV Câmara no nosso canal 36.3 e também nas nossas redes sociais, nos nossos canais do Facebook, do YouTube e do Instagram. Eu agradeço imensamente a presença de vocês e volte sempre que desejarem. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. E eu reforço para vocês o convite. No sábado, dia 25, a partir das 14 horas no museu, separe um momento na sua agenda, leve seus filhos também para conhecer esse trabalho rico em história, que é a história do documentário de Kijo Sakai. E vale a pena acompanhar, e nós estaremos também acompanhando esse trabalho e o lançamento de mais esse documentário através da Lei Paulo Gustavo. Eu agradeço a audiência de vocês e continue nos acompanhando. Nós estamos nos canais do Facebook, do YouTube e do Instagram e agora no canal 36.3 da TV Aberta. Acompanhe e muito obrigado. Até a próxima!